A história de São Paulo Apóstolo, ou como queiram, Paulo Apóstolo, nos conta que ele era um feroz guerreiro perseguidor de cristãos. Ele perseguia os cristãos. E o nome dele não era Paulo ainda, ele era Saulo. E ele era um homem que fazia isso com excelência, com bravura. Ele fazia isso de uma maneira que chamou a atenção de Deus. Que esse homem tinha determinação, ele tinha coragem. Ele tomava frente das coisas. E ele perseguia, matava os cristãos. Um dia Deus disse: eu quero esse cara para mim. Deus pegou no caminho que ele estava, quando Saulo estava no caminho de Damasco para perseguir cristãos. Deus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele caiu por terra, ficou com escama nos olhos durante 3 dias, sem poder ver nada. Ficou jejuando nessa situação. E Deus transformou ele de perseguidor a ser perseguido por causa do nome de Deus. Deus olhou e disse: eu quero esse para mim. Se ele é tão forte contra mim, ele também vai ser forte lutando para mim. E Deus pegou e chamou Ananias e disse: vai lá, que visite Saulo, que ele está orando, e batize agora. O nome dele agora vai ser Paulo de Tarso. E Ananias ficou com medo, sabia de quem se tratava, de um homem que matava, mas Deus conduziu: vai e faz o que eu estou te pedindo. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus transformou Saulo em Paulo, transformou aquele que perseguia em ser perseguido. E ele foi perseguido porque ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a anunciar o evangelho, ele começou a pregar a Jesus Cristo, a Deus. E o que acontece? Ele foi odiado, mas ele acabou, no final, sendo recompensado. Tanto é que ele disse: combati o bom combate, guardei a fé. Porque ele foi um homem que, zeloso, foi perseguido, torturado, preso, mas ele nunca deixou de proclamar o quanto Deus era bom, o quanto Deus fazia por ele. Ele disse: se eu não puder falar, eu vou murmurar. E Paulo foi perseguido, foi açoitado, mas ele nunca deixou de pregar o evangelho. Ele visitou várias comunidades, ele foi nos Coríntios, foi nos Filipenses, nos Colossenses, ele foi visitar a comunidade de Efésios, foi várias comunidades, e sempre pregando o evangelho, sempre anunciando Deus, sempre dizendo que Deus era bom e que vale a pena servir a Deus. E ele fez isso com muito zelo. Da mesma forma que ele perseguia, agora ele faz pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz pelo Senhor. E o que aconteceu no final da vida dele? Ele venceu. Porque Deus era com ele. Não importa o que tu está passando, irmão e irmã. Não importa o que tu está passando. Tenha Deus no controle da tua situação. Não importa se tu está sendo perseguido. Não importa se tu está sendo visto como uma pessoa. Quanto mais tu servir a Deus, a Jesus Cristo, mais tu vai ser perseguido. Mais coisas vão acontecer. Só que vale a pena servir a Jesus Cristo, servir a Deus. Vale a pena a gente ser um cristão de verdade, que busca, entendeu? Que nós não ficamos parados, olhando
E não ficamos só na palavra, que a gente possa ter atitude, coragem de evangelizar e de servir a Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e fiquem todos com Deus. Tudo de bom.